Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez por aqui, espero que estejam todos bem. E esse é o segundo vídeo da série em que eu estou falando sobre as atualizações do Lightroom 2022. Na última semana de outubro de 2021, a Adobe atualizou o Lightroom da versão 10 para a versão 11, que é a versão 2022, e implementou uma série de modificações no programa. E eu dividi esse assunto em dois vídeos. No primeiro vídeo, eu tratei de algumas dessas atualizações que dizem respeito ao trabalho com metadados, a arquivos XMP, ao uso do filtro da biblioteca, enfim, algumas atualizações bastante interessantes. E eu reservei esse segundo vídeo para aquela atualização que eu julgo ser a mais importante. E eu arrisco a dizer que talvez essa atualização que nós vamos tratar aqui seja capaz de mudar a maneira como a gente lida com os ajustes localizados no Lightroom. Então, esse vídeo vai ser reservado todo a essa mudança implementada pela Adobe, que nos permite trabalhar com máscaras no Lightroom. Mas antes de começar o vídeo, eu preciso deixar aqui dois convites. O primeiro é que você visite o nosso blog tratamentodeimagem.com. Lá a gente reúne esse conteúdo que a gente posta aqui no canal do YouTube de uma maneira um pouco mais organizada. E o nosso objetivo é que a gente possa incluir também outros conteúdos que não têm espaço aqui no YouTube. Eu vou deixar o card aqui em cima e também o link aqui na descrição do vídeo para que você possa visitar o blog tratamentodeimagem.com. O segundo convite é que você conheça o nosso curso Lightroom Classic Total. Se você está procurando um curso de Lightroom estruturado, organizado, do começo ao fim, que te permita entender as bases de funcionamento do programa desde a importação, passando pela organização física e lógica das imagens, o tratamento das imagens, a gente trata de cada uma das ferramentas do módulo da revelação, inclusive essas novas implementadas na versão 2022, o curso já está atualizado para essa versão do Lightroom 2022, até chegando na parte da exportação das imagens. Então a gente trata de todo o fluxo de trabalho no Lightroom. Vale a pena dar uma conferida no nosso curso Lightroom Classic Total. É um curso 100% online, com acesso vitalício, um investimento bastante razoável e um material muito bem organizado, muito bem estruturado. Vou deixar o card passando aqui em cima e o link aqui embaixo. Dito isso, dados os recadinhos, a gente vai ver então nesse vídeo, como eu falei, a nova maneira de se abordar os ajustes localizados aqui no Lightroom. A gente tinha, até a versão 10, três ferramentas de ajuste localizados muito importantes, que eram o pincel, o filtro graduado e o filtro radial. Agora, na versão 11, no Lightroom 2022, a Adobe criou um novo grupo de ferramentas chamado Mascarando. Esse grupo reúne essas três ferramentas e acrescenta mais alguns recursos que são bastante importantes. Mas mais do que isso, além de reunir ferramentas, acrescentar ferramentas, a gente agora consegue trabalhar com máscaras no Lightroom. Não exatamente igual ao Photoshop, mas de uma maneira muito especial, que nos dá muito mais possibilidade, muito mais versatilidade e controle sobre os ajustes localizados aqui no Lightroom. Portanto, vamos lá para o Lightroom, o módulo da revelação, para a gente ver esses novos recursos do grupo Mascarando. Então eu já estou aqui no módulo da revelação, com uma foto qualquer escolhida. Essa foto é uma longa exposição feita aqui na beira-mar, aqui em Floripa. E se a gente vier no painel direito do módulo da revelação, logo abaixo do histograma, veja, está aqui o histograma, logo abaixo do histograma a gente tem a barra de ferramentas de ajuste localizados. E antes, como eu falei, a gente tinha três, além da ferramenta de corte, a ferramenta de remoção de manchas e a ferramenta de correção de olho vermelho, a gente tinha mais três ferramentas de ajuste localizado: o pincel, filtro radial e filtro graduado. Agora eles não estão mais sozinhos ali na barra de ferramentas de ajuste localizado, mas estão nesse novo grupo, que é o grupo Mascarando. O ícone é essa bolinha com um pontilhado ao redor. E se eu clico aqui, a gente vai ver pincel, o degradê linear, que era o filtro graduado, e o degradê radial, que era o filtro radial. Basicamente, essas ferramentas continuam funcionando da mesma maneira, em termos do funcionamento da ferramenta propriamente. A grande diferença é a abordagem a essas ferramentas. Agora, a gente vai trabalhar com máscaras. Veja só. Vou escolher aqui o degradê linear e clico nele. No momento em que eu clico na ferramenta escolhida, abre esse novo painel, que é o painel de máscaras, com uma nova máscara disponível para que eu comece a trabalhar nela. Na verdade, o que a gente vai ver é que essa nova máscara é um grupo de ferramentas
que agiram, que atuaram sobre essa máscara, porque a gente pode combinar várias ferramentas nessa mesma máscara. Mas vamos por partes, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Estou usando o filtro linear, o degradê linear, e vou traçar esse degradê linear. Veja, tracei o degradê linear e o que a gente vê aqui à direita é justamente uma máscara pintada com esse degradê. A visualização da foto está preto e branco porque eu escolhi ver a foto assim. Por padrão, se você ainda não mexeu nessa ferramenta, você vai ver o seguinte. Eu vou clicar aqui nesses 3 pontinhos, um menu suspenso se abre e eu vou escolher a opção sobreposição de cor. Isso é muito legal, a maneira como a gente vê as ferramentas atuando, ela pode ser personalizada de acordo com a sua necessidade. Por padrão, a visualização é essa, é um overlay, uma sobreposição nesse tom de vermelho. Mas a gente pode mudar isso, como vocês viram anteriormente, estava em preto e branco, e eu posso inclusive mudar a cor do overlay. Veja, nessa caixinha aqui, se eu clicar, abre um seletor de cores, e eu posso ver esse overlay em azul, posso ver esse overlay em verde, em amarelo, e veja, isso não é o efeito, é apenas a visualização de onde o efeito será aplicado. Posso aumentar ou diminuir a saturação, a opacidade, melhor dizendo, desse overlay. Você pode escolher isso à vontade. Isso é muito interessante. Nas versões anteriores, a gente não conseguia ter essa versatilidade. Bom, enfim, tá aqui o meu overlay, a minha sobreposição e a indicação numa máscara onde a gente está trabalhando. E se você já conhece máscaras no Photoshop, você deve saber que aonde a máscara está pintada de branco é aonde o efeito aparece. Aonde a máscara está pintada de preto, aonde o efeito não aparece. Qualquer dúvida sobre máscara, nós temos vídeos aqui no canal. Vou deixar o card aqui em cima e aqui embaixo, em que a gente explica bem direitinho como funcionam as máscaras, mas basicamente é isso. A máscara, onde está pintada de branco, mostra, revela, onde está pintada de preto, esconde, não deixa que a gente veja o efeito. Então, a representação na máscara indica isso, veja, aonde está branco é onde o efeito está sendo, ou vai ser aplicado, e aonde está preto é onde a gente não tem o efeito. E o que eu fiz foi exatamente isso, tracei esse filtro linear, com o efeito acontecendo nessa parte superior da foto, no céu, e aqui, a partir dessa linha central da grade, o efeito vai perdendo intensidade até que não tenha mais nenhuma ação nessa parte inferior da imagem. Eu vou desabilitar a visualização da sobreposição, porque agora eu vou ver o efeito. E aqui talvez baixar um pouquinho a exposição do céu, aumentar o contraste, e quem sabe até mudar a cor desse céu aqui para fazer isso ficar um pouco mais chamativo. Então a ferramenta, se você já usava o filtro graduado, está funcionando igual. A grande diferença é que agora ela está aqui, olha, numa máscara. E isso vai ser interessante porque a gente vai ver que a gente vai conseguir atuar sobre essa máscara de uma maneira muito mais sofisticada do que a gente podia fazer antes. E se eu clicar nessa máscara, eu vejo exatamente o que eu fiz. Eu fiz um degradê linear e toda a indicação da ação executada sobre a máscara está aqui. Vamos para uma outra foto para a gente ver as possibilidades que essa nova possibilidade de trabalhar com ferramentas de ajuste localizado me dá. Veja só, nessa segunda foto eu vou mudar o olho, a cor do olho da modelo. Vou pegar um degradê radial, uma nova máscara é criada, com esse novo degradê radial disponível para eu utilizar, e o que eu vou fazer é criar esse novo degradê, esse novo filtro radial aqui sobre o olho da modelo. Eu posso até ampliar um pouquinho essa foto para ficar um pouco mais fácil de eu enxergar o que eu estou fazendo. Então vou ajustar esse filtro radial sobre o olho da modelo e veja, essa área amarela, né, essa cor amarela não é o efeito, é só a sobreposição, a cor da sobreposição para que eu enxergue aonde eu estou trabalhando. Vou clicar aqui, posso mudar, por exemplo, para vermelho e tudo bem, não tem nenhum problema, agora eu estou vendo o overlay ou a sobreposição em vermelho. Perfeito, eu fiz o filtro em um olho, vou desabilitar a visualização da sobreposição e eu vou mudar a cor desse olho. E aqui eu posso, eventualmente, nessa caixa, abaixo de todos os sliders de cor, escolher um azul, vou mudar de verde para azul o olho dela, então eu estou acrescentando uma cor azul, quem sabe trabalhar aqui com o matiz, mudar o matiz desse azul, talvez mudar um pouquinho a saturação dessa cor. Perfeito.
Então eu alterei a cor de um olho e agora eu preciso alterar a cor do outro olho. Agora ficou muito mais simples, porque eu posso simplesmente escolher a opção adicionar. Esse botão adicionar me permite adicionar uma nova ferramenta a essa mesma máscara, e foi por isso que anteriormente eu falei que, na verdade, o que parece ser uma máscara simples é um grupo de ferramentas que aplicam um determinado ajuste àquela máscara. Então eu posso clicar aqui em adicionar, portanto eu vou adicionar o uso de uma nova ferramenta a essa mesma máscara, e o que eu quero aqui é um outro degradê radial, e vou traçar esse degradê radial no outro olho. E veja que imediatamente o efeito ele já vem exatamente igual ao primeiro, porque eu adicionei uma ferramenta àquela máscara. Então aquela máscara está pintada de branco aonde o efeito está aparecendo e pintada de preto aonde o efeito não aparece. Eu posso aqui editar esse filtro radial da maneira que eu quiser, para melhorar o resultado disso aqui. Perfeito. Então, o que eu tenho é a possibilidade de agir sobre uma máscara com diversas ferramentas, de diversas maneiras diferentes, o que facilita bastante. Outra coisa interessante, e que eu acho que facilitou muito também, é a possibilidade da gente renomear as máscaras. Então veja, eu tenho aqui máscara 1, isso significa muito pouco se eu tiver várias máscaras nessa mesma foto. Mas eu posso clicar nos 3 pontinhos e escolher a opção renomear. E aqui eu posso mudar o nome dessa máscara. E aqui eu vou escolher cor dos olhos. E quando eu olhar para essa máscara, eu já sei que essa máscara está trabalhando na cor dos olhos. E eu posso, inclusive, mudar o nome das ferramentas com as quais eu atuei sobre aquela máscara. Então aqui eu tenho gradiente radial 1, é a cor do olho direito. E eu posso, mais uma vez, clicar nos 3 pontinhos, renomear e escrever aqui olho direito. E clico em OK. E no gradiente radial 2, para que eu saiba que esse gradiente radial está agindo no olho esquerdo da modelo, eu vou lá nos 3 pontinhos, renomear olho esquerdo. E agora fica muito mais fácil de eu me organizar no meio das várias máscaras que eu posso criar. Antes, cada ajuste localizado tinha um pino de ancoragem, e os pinos de ancoragem eram todos iguais. Eu precisava clicar sobre cada um deles para saber qual era a ação, em que área da foto ele estava agindo. Agora não. Agora apenas com a mudança do nome dessa máscara a gente consegue visualizar isso. Mas tem mais coisa que a gente pode fazer com essa nova maneira de entender máscaras aqui no Lightroom. Veja só. Então eu já estou aqui com essa foto aberta, com uma outra foto aberta, e vou lá de novo no modo da revelação, no painel direito, embaixo do histograma, na barra de ferramentas de ajuste localizado, o grupo mascarando. E a gente tem lá pincel, degradê linear e degradê radial, foi o que a gente viu anteriormente no exemplo anterior. Só que agora eu tenho mais 2 maneiras de selecionar elementos na minha foto. Selecionar assunto e selecionar céu. E aqui eu vou escolher a opção selecionar assunto. O Lightroom utiliza a tecnologia do Adobe Sensei, que é a tecnologia de inteligência artificial da Adobe, e localiza o assunto principal da minha imagem. Veja como é uma seleção extremamente satisfatória, considerando que é uma seleção absolutamente automática. Essa seleção do assunto principal da foto, ela se baseia nas diferenças, nos contrastes de luminosidade e de cor, mas principalmente na nitidez do assunto principal. Então ele identifica que esse é o objeto mais nítido da foto e faz a seleção de uma maneira muito eficiente. Veja, o que eu estou vendo em vermelho não é, obviamente, o efeito a ser aplicado, é apenas o overlay, é apenas a sobreposição. A gente já viu que pode mudar a cor desse overlay, mas a gente pode mudar a maneira de ver esse overlay. E eu gosto muito dessa visualização de branco sobre preto. Era assim que estava inicialmente quando a gente começou a trabalhar, porque é assim que eu tenho usado esse recurso de máscaras. Porque isso lembra muito a máscara do Photoshop, com a qual eu estou bastante habituado. Portanto, essa visualização é bastante interessante e a gente vê que é uma máscara bastante honesta, com pequenas falhas, mas nada que comprometa a seleção total dessa figura. Eu vou desabilitar a visualização dessa sobreposição e aqui eu vou aplicar um efeito qualquer, talvez aumentar um pouquinho a exposição, talvez deixar um pouquinho mais quente a modelo.
Vou diminuir aqui o zoom só para a gente ver toda a imagem. Perfeito. Então, eu tenho uma máscara que seleciona o assunto principal de maneira automática, sem que a gente precise pintar. Até a versão 10 você precisaria pegar o pincel e pintar na modelo com bastante cuidado, com bastante atenção, para não errar nessa pintura, e você obviamente teria muito mais trabalho do que nós tivemos aqui, que com um clique apenas nós resolvemos esse problema. Perfeito, mas a gente consegue trabalhar com várias máscaras. A gente já viu que pode trabalhar com várias ferramentas em uma única máscara, mas a gente pode trabalhar com várias máscaras. Veja só, aqui em cima no painel máscaras eu tenho a opção de criar uma nova máscara, olha lá. E o que eu quero aqui nessa foto especificamente é trabalhar no segundo plano da foto, né, na paisagem da foto. Então eu vou criar uma nova máscara e eu quero selecionar tudo aquilo que não é o assunto. Então eu peço para ele selecionar o assunto, só que ao invés de manter essa seleção do assunto, veja que à direita, aonde a gente tem as possibilidades de ajustes a serem aplicados a essa máscara, eu tenho a possibilidade de habilitar a opção inverter. E quando eu clico em inverter, a máscara é automaticamente invertida. Veja, aonde está branco na máscara é aonde o efeito vai aparecer. E aonde está preto é aonde o efeito não vai aparecer. Se eu quiser ver isso na forma de uma sobreposição de cor, eu clico nos 3 pontinhos, clico em sobreposição de cor e eu tenho a sobreposição indicando. Está amarelinho, mas eu posso botar vermelho, talvez fique mais fácil para a gente visualizar. Então, eu crio uma máscara a partir dessa nova ferramenta de seleção, que é selecionar assunto, inverto essa seleção e agora eu tenho tudo aquilo que não é o assunto principal da foto selecionado e pronto para ser trabalhado. Então, vou desabilitar a opção de mostrar a sobreposição e o que eu quero aqui é baixar a exposição para que o fundo chame menos atenção que a modelo. Talvez baixar um pouquinho aqui realces também e brancos. Perfeito, então eu posso trabalhar com várias ferramentas em uma única máscara ou ao contrário, trabalhar com várias máscaras e cada máscara com um efeito diferente. Mas existem outras possibilidades ainda que essa nova versão nos apresenta. Vamos ver isso aqui. Veja só, nessa foto eu tenho um céu muito super exposto. Se eu quiser trabalhar nesse céu, na versão anterior eu poderia fazer isso criando um degradê linear e depois refinando esse degradê linear para que ele não atingisse as áreas aqui na nossa foto relativas ao relevo do solo. Seria possível fazer, mas daria trabalho. Agora a gente tem a possibilidade de mascarar o céu automaticamente. Veja, de novo vou lá em mascarando, abro esse novo grupo de ferramentas e logo abaixo de selecionar assunto eu tenho selecione céu. E quando eu clico da mesma maneira, a foto é analisada e imediatamente o Lightroom me dá uma máscara bastante perfeita para o sol, para o céu, desculpe. Veja que ele contorna as montanhas de uma maneira bastante adequada. Se a gente quiser ver isso naquela visualização de máscara, isso vai ficar um pouco mais evidente. Vou escolher aqui branco sobre preto e olha só como a máscara contorna o relevo do solo. E agora, uma vez que apenas o céu está selecionado, eu vou desabilitar a visualização da sobreposição e aqui, por exemplo, eu posso baixar a exposição, quem sabe aumentar um pouquinho o contraste, baixar um pouquinho os realces também e talvez deixar esse céu um pouquinho mais quente para compor melhor com o tom aqui do solo. Então a gente seleciona o céu de uma maneira bastante eficiente com essa nova tecnologia. Óbvio que aqui nessa foto alguém pode pensar assim, bom, enfim, não é tão difícil selecionar esse céu porque a gente tem um céu com um horizonte quase que plano, quase que sem nenhuma interferência. Mas veja essa foto. Essa foto seria uma seleção bastante complexa. Eu tenho todas essas estruturas metálicas aqui da ponte Hercílio-Luz na frente do céu. Vamos ver como é que o Lightroom se sai numa imagem que a seleção de fato é mais difícil. Então eu estou aqui, olha, nesse novo grupo mascarando, clico na opção selecione céu, a foto é analisada e veja como essa seleção é impressionantemente boa
para um recurso absolutamente automático. Eu tenho certeza absoluta que esse tipo de seleção você não seria capaz de fazer até a versão 10 do Lightroom. Você precisaria ir para o Photoshop para resolver isso. Agora, com apenas um clique, isso está feito. Vou desabilitar a opção de mostrar sobreposição, e aqui talvez eu pudesse baixar um pouquinho a exposição do céu, aumentar o contraste, quem sabe deixar esse céu um pouquinho mais azul. Veja, tudo isso sem afetar a ponte. E se eu quisesse trabalhar na ponte, eu poderia. A gente já sabe que a gente pode trabalhar com várias máscaras. Então eu posso criar uma nova máscara e, de novo, eu vou pedir para ele selecionar o céu. E mais uma vez, eu não quero o céu selecionado, eu quero inverter. Assim como no exemplo anterior, eu quero inverter a seleção. Seleciono o céu, inverto e trabalho sobre tudo aquilo que não é céu. No exemplo anterior, eu selecionei o assunto principal, inverti e depois trabalhei em tudo aquilo que não é considerado o assunto principal pelo Lightroom. Perfeito, agora é a ponte que está selecionada, ele seleciona também essa nuvem aqui atrás, mas a seleção é bastante boa. Vou desabilitar a opção de mostrar sobreposição e aqui talvez deixar essa ponte um pouquinho mais clara e talvez um pouquinho mais quente. Então a gente consegue seleções muito precisas com esses novos recursos do Lightroom e tem mais algumas alterações que é importante que a gente observe. Veja só, estou aqui com essa foto e vamos imaginar que eu queira trabalhar apenas no céu dessa imagem. Vou lá no grupo Mascarando e agora eu tenho a opção intervalo de cores e intervalo de luminosidade como ferramentas individuais. Intervalo de cor e intervalo de luminosidade já existiam antes dessa atualização, mas elas existiam como uma possibilidade de refinamento das outras ferramentas de ajuste localizado. Então eu precisaria, por exemplo, traçar um filtro radial para depois refinar com o intervalo de cores e com o intervalo de luminosidade. Agora não, essas duas opções estão separadas como ferramentas individuais, o que me dá uma possibilidade de ajuste bastante ampla também. Nessa foto eu quero trabalhar apenas nessa área mais clara da imagem. Então aqui eu vou utilizar intervalo de luminosidade. Veja, o painel máscara se abre, uma nova máscara está disponível para eu trabalhar com intervalo de luminosidade. E vou escolher aqui uma área, uma zona tonal com a qual eu queira trabalhar. Clico aqui no céu, imediatamente a máscara é pintada, veja que ele reconhece todas as áreas com o mesmo nível de luminosidade que aquela área que eu cliquei, e aqui acima das ferramentas, dos sliders com as ferramentas que eu posso utilizar, eu tenho essa barra de intervalo de luminosidade que me permite fazer um ajuste mais fino. Então eu posso diminuir a amplitude da área afetada, posso mudar a zona tonal afetada, enfim, aqui eu consigo fazer um refinamento desse ajuste. O que me interessa é trabalhar apenas no céu, então eu quero tanto quanto possível que apenas o céu e eventualmente o reflexo do céu na água estejam selecionados, e é isso que eu obtive aqui, apenas o céu selecionado com apenas um clique. Feito isso, desabilito a opção de mostrar a sobreposição e posso trabalhar apenas no céu, deixando esse céu, por exemplo, um pouco mais azul e, quem sabe, um pouquinho mais claro. Então, a possibilidade da gente selecionar baseado em uma decisão a partir de uma zona tonal, quer dizer, de uma área de luminosidade da foto, facilita bastante o nosso trabalho. Isso já existia, como eu falei anteriormente, mas existia com uma possibilidade de refinamento de uma outra ferramenta. Agora, como uma ferramenta isolada, a gente pode pensar de outras maneiras os ajustes das fotos. Mas também, além do intervalo de luminosidade, tem o intervalo de cores, que da mesma maneira já existia, mas existia como um refinamento. Agora está aqui como uma ferramenta independente. Olha só, vou pegar essas duas imagens. Veja essa foto. Se eu quiser trabalhar apenas nesse céu, vou lá no grupo Mascarando, escolho intervalo de cores, e aqui tudo que for azul, ele vai selecionar para mim. Clico, e ele faz uma seleção em todos os tons de azul que estejam dentro dessa gama que correspondam à área que eu cliquei. Aqui em cima da minha área onde se encontram os sliders de ajustes, eu tenho esse slider de refinar. E eu posso ampliar ou diminuir as áreas selecionadas. Veja que eu não consegui selecionar todo o céu, porque o céu tem uma variedade de tons de azul, desde os mais escuros ou mais claros até os mais escuros.
Mas isso não é problema, porque eu posso acrescentar áreas à minha seleção de cor. Basta pressionar a tecla Shift e um sinal de mais aparece ao lado do conta-gotas e eu posso clicando nessas áreas que não foram selecionadas da primeira vez. Eu posso marcar até 5 amostras de cores para serem selecionadas. Mas nesse caso, ainda assim a gente vai ter problema porque a gente tem essas áreas de transição entre um tom de azul e outro. Mas isso também não é problema para essa ferramenta, porque ao invés de eu clicar em áreas individualmente, eu posso simplesmente clicar e arrastar. E eu estou estabelecendo aqui uma amplitude de tons que deverão ser selecionados. Então todos os tons que estiverem dentro dessa área, desse quadrado marcado, são selecionados. E veja, agora todo o céu foi selecionado, ainda tem a possibilidade de fazer alguns ajustes aqui com refinar. Não acho necessário, acho que aqui já está bem resolvido o meu problema. Vou desabilitar a opção de mostrar sobreposição e aqui então eu posso trabalhar apenas nesse céu. Vou baixar aqui bastante a exposição, deixar esse céu bem denso, bem azul. Então, essas opções de intervalo de luminosidade de cor são muito interessantes para situações em que a gente pensa a partir da luminosidade da foto ou a partir da cor da foto. Mais um exemplo que eu separei, veja só, se eu quiser trabalhar na fachada, esse aqui é o mercado público aqui de Florianópolis, se eu quiser trabalhar na cor da fachada do mercado público, seria muito difícil fazer isso antes dessa nova atualização. Mas agora eu já sei que eu tenho um intervalo de cores e eu simplesmente preciso clicar lá no tom de amarelo da fachada e pronto, veja, tudo que é amarelo é selecionado. A gente ainda tem a possibilidade de refinar essa seleção e eliminar um pouquinho das folhas à frente da fachada. E veja, isso aqui eu acho que seria basicamente impossível de ser feito antes da versão 2022 do Lightroom. A gente teria muito trabalho para fazer isso no Lightroom, a gente teria provavelmente que ir no Photoshop. Agora com um clique e um deslizar de sliders a gente já resolve. Vou desabilitar a opção de mostrar a sobreposição e aqui, por exemplo, eu poderia mudar o tom dessa fachada sem qualquer problema, de uma maneira muito fácil, muito rápida. Então é isso, pessoal, espero que esse conteúdo tenha sido interessante. Eu quero lembrar que as outras atualizações do Lightroom 2022 foram abordadas na primeira parte desse vídeo. O link para esse vídeo está aqui embaixo. Portanto, não deixa de assistir a primeira parte do vídeo, que tem alterações ali bastante interessantes. Se esse material foi importante, se esse material foi bacana, se você julgou esse conteúdo valioso para você, não deixa de curtir, de compartilhar, de comentar. Só assim o canal ganha visibilidade, o canal cresce e a gente se mantém aqui motivado para produzir mais material. Além disso, o YouTube entende que esse conteúdo é um conteúdo valioso e mostra esse material para outras pessoas que também podem tirar proveito dessa informação. Muito obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo.